uma dentro da outra. Sim, sim. E é tão tal que Santo Atanásio diz, né, que é a festa das festas, é a solenidade das solenidades. E é a missa que a mais longa do ano é essa, porque ela começa na quinta-feira e só acaba no sábado santo, né? Uhum. No sábado da vigília, porque na vigília do sábado, né, no final, no entardecer do sábado, já é domingo Sim, sim. liturgicamente. Então, são 3 dias que realmente a igreja celebra e a igreja não conclui-se a missa. É o mais massa de todos. Quando eu escutava essa parte, eu dizia, meu Deus, é a verdadeira missão, né? É a grande missa. Você começar uma missa na quinta e ela só terminar no sábado, Exato. como é que isso acontece, né? Mas para entender que Jesus, ele é um tempo de meditação, né? Nós passamos 40 dias meditando o deserto, meditando este tempo de reflexão, né? E Jesus no domingo entra definitivamente na cidade para que no último dia ele saia da cidade crucificado. Olha só, Jesus entra na cidade só para cumprir, se selar, né? Sim. Com a sua missão para sair. O que quem antes entrou Ovacionado. ovacionado, né? Hosana, o filho de Davi, agora é derrotado na sexta-feira da paixão. Quando você olha para esse mistério da paixão, da Semana Santa, como é que pode 40 dias para eu meditar a paixão do Senhor? E no Tríduo Pascal a gente não só reflete, mas a gente não mais reflete. Nós tivemos 40 dias para refletir. Sim. Mas o Tríduo Pascal, ele vem para culminar a reflexão, porque nós vamos compreender aquele processo todo que Jesus fez. Né? Jesus tomou sua vida pública, Jesus passou, evangelizou, anunciou a boa nova, e ele precisava concretizar tudo aquilo que ele falava. A vinda do homem, a vinda do Messias. Por isso que cantam, né? Hosana ao filho de Davi. Sim. Para no final Jesus constituir, imagina só, Jesus constituir na cruz, selar, pagar literalmente, saldar, até muitas pessoas, é uma linguagem que eu acho muito interessante, saldar a dívida que a humanidade tem com o pecado, com a dor, né? E Jesus corta, corrompe, termina, encerra isso. E o Tríduo Pascal ele faz isso, né? Deus permitir que esta glória adentre a nossa vida. Interessante que na Quinta-feira Santa, Jesus já exatamente começa com a missa do lava-pés, né? É a missa da instituição da Eucaristia e a missa do lava-pés. Tem algumas pessoas, infelizmente, até não é errado pensar nisso, né? Mas acreditam como o lava-pés uma questão caritativa, social, coisa que não foge, mas não é o centro disso. Porque imagine só, Jesus, a quinta-feira da instituição da Eucaristia, Jesus se dá por inteiro. Jesus se dá por completo. Ele diz, fazer isto em memória, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Mas antes de iniciar a Santa Ceia, antes de iniciar, porque tem um sentido sagrado, né? Ele mesmo fala, é necessário que, para que vocês tenham parte comigo, eu preciso fazer isso, para que tenham parte. E aí onde é um ponto importante, que não é uma questão social, né, de caritativo, mas o Jesus que desce dos céus, se torna homem, já é pode dizer assim, já é uma causa de escândalo. Imaginar que Deus desceu à nossa humanidade, se tornou homem, menos no pecado, mas Jesus mais ainda se rebaixou mais ainda, não só para lavar os pés, mas para se colocar abaixo, literalmente, do homem, abaixo dos pés. Imagina só, e isso na simbologia do lavar, né? Lavar os pés. Que quando você, naquele tempo, lavar os pés era para aqueles grandes dignos, né? Os reis,
de pompas, né? Sim. Lavar os pés, fazer o asseio, porque para dar dignidade da pessoa. E Jesus, o que é digno de tudo, ele vai dar dignidade ao homem, olha só. Sim. Então Jesus, ele vai abaixo, ele já se tornou homem, se rebaixou e vai se colocar mais abaixo ainda. É uma coisa que deveria mover o nosso coração. E principalmente porque ele se rebaixa para dar nos permitir, né, dar essa dignidade de poder entrar diante do altar, estar diante do altar, diante do sacrifício, da fração do pão, né, da partilha. E nessa quinta-feira tem sentido de permitir que a gente possa entrar no mistério. 40 dias para meditar. Nós vamos nos alegrar porque Jesus adentrou a cidade e ele vai... Todo mundo queria conhecer Jesus. Pois pronto, agora conheceram Jesus de fato. E todos saudando, né? Já. Mas agora Jesus adentra este trido para que a gente possa ingressar de fato no plano da salvação. Sim. E Jesus, por apenas ser Deus, ele poderia, por instalar de dedos, salvar a humanidade. Deus é Deus. Tem até uma canção que diz assim, pelo amor de Deus, me perdoe, né? Tem a canção, Deus enviou seu filho amado para morrer no meu lugar. Uma vez um padre falou isso para mim, eu achei muito interessante, fazendo alusão a essa música. Olha, Jesus não veio para morrer no nosso lugar. Porque ele, por ser Deus, né, ele poderia salvar a gente por um estalar de dedos. Jesus pode dizer que, olha, vamos perdoar todos os pecados, ele poderia fazer muito isso, mas ele quis revelar-se. Jesus queria apresentar a face de Deus. No Antigo Testamento, a gente tem a imagem, o que é a imagem que o povo de Deus tem, né? Um Deus castigador, um Deus irado, um Deus que se alegra com a humildade, mas se frustra com a soberba do povo. Só encontra Jesus malvado, o Deus malvado, na verdade. E Jesus vem evangelizar, vem passar, mas ele vem dar sentido a isso. Na quinta-feira, para fazer isso, nos dar dignidade. E na sexta-feira, e como eu disse, né, é uma missa que não termina. Começou na quinta-feira. E aí o mistério, Deus se realiza. Aí sim, Alexandre, só para esclarecer um pouco também para o pessoal que vai assistir esse episódio, para tu falar especificamente da instituição mesmo da Eucaristia e do sacerdócio na quinta-feira. Para a gente esclarecer todas essas dúvidas que as pessoas às vezes não têm essa noção de que a instituição foi lá na quinta-feira. O Jesus, na instituição da Eucaristia, ele institui o ministério ordenado. Sim. Tomai todos e comei e fazei em memória de mim. Se ele deu dignidade aos discípulos, e a instituição, né, para que ele, como testemunha do próprio sacrifício dele, dar dignidade também. Olha, fazei também. Não é para ficar só aqui. Sim. Fazei. Aí eu pergunto, mas por que só o ministro ordenado? Porque ao ministro ordenado, que são ordenados pelos sucessores dos apóstolos, né? Pedro, Paulo, todos esses que foram enviados, que receberam a dignidade de nosso Senhor, eles ordenavam. O que Jesus mesmo falava? Fazei, expulsai, em meu nome. E a ordem de Jesus é tão clara que ele pede, e o que ele faz? Ele distribui. Interessante que quando vai se falar sobre a missa, né? O interessante é que quando o padre faz a quebra, né, da partícula da hóstia consagrada, ele pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do cálice. Por quê? Hoje não se faz mais, né? Não tem a distribuição da comunhão. Sim. Isso é ótimo. Mas ele não tem pessoas no altar para ele poder fazer a mesma distribuição daquele pão. O que ele faz? Aquele seria sinal de comunhão com o bispo. Antigamente, quando aquele pedacinho que ele tira, né, da partícula,
aquele pedaço ele ia para ser colocado no cálice onde o bispo ia celebrar. Ou seja, era mais longe, mas levava o pedaço até o bispo para dizer, para representava aquela comunhão. A mesma missa celebrada aqui está em comunhão com o bispo, o sucessor dos apóstolos. E quem é o sucessor dos apóstolos? O sucessor vai sucedendo até Pedro, Paulo, todos aqueles que estavam ao redor da mesa. Sim. Para ver como o mistério ele é transmitido, e o mesmo jeito da fé. E a instituição da Eucaristia ele tem sentido isso. E o ministério ordenado, né? Jesus ordenou, consagrou, determinou que aqueles tomassem também para si essa mesma responsabilidade. Isso é magnífico. E sobre essa questão da instituição, Jesus quis. Infelizmente nós temos a gente vê muita asneira por aí, né? Tem gente que celebra a missa dos pães asmos, né? Mas por quê? Porque quer fazer uma simbologia. Não é para fazer dos pães asmos, é para ser a Eucaristia. A Eucaristia já é a celebração, o ápice. Aí infelizmente nós estamos vendo, né, algumas linhas protestantes também querendo semelhante, né, a isso, mas é importante a gente entender a importância do ministério do sacerdócio, né? Como o padre ele tem essa responsabilidade de continuar já que a gente entende compreende que o tríduo pascal